acho que tem um ponto diferente para os outros dois jogos, que assim, o Atlético tomou empates contra equipes melhores, em que ele não estava amassando, ou que você falou, putz, chegou nos 40 e tal... Perdeu chance de matar o jogo, falou, né? putz, Não já era era o caso pra dos estar outros. 2-3. Mas nesse era o caso. Nesse era o caso. Só que no segundo tempo, aí tem uma questão. No primeiro tempo, acho que podia ter feito 2. No segundo, ficou naquela, né? Era melhor, mas em algum momento o jogo ficou numa zona cinzenta ali, e o Corinthians... Belo cruzamento do Esquivel aí. E o Corinthians ficava naquela ali também de que, putz, cara, o jogo entrou no lugar aleatório. E aí, quando o Atlético dá essa sopa pro azar, fica ali num momento em que a falta é mérito, né? Você sofrer, mas o acerto do Garro, cara, ela é uma falta no limite ela é quase perfeita. Ela não é perfeita porque ela entra. É uma cobrança fantástica. Ela não Aliás, entra, mais mas uma vez uma cobrança do Garro salvando aí o De time do novo Corinthians. longe, não é para um cara que bate colocado. E aí tu a falta toma... próxima. Inclusive a TNT publicou há pouco no Instagram que depois do jogo teve um início de um quiprocó lá entre alguns torcedores do Atlético e o Cuca, né? Ele já com umas reclamações e tal. Porque, cara, assim, o Atlético teve... resultados doloridos. O Atlético teve muita liberdade. O Fernandinho era o cara que mais pisava na área, pô. O Antônio Oliveira, a gente tá vendo várias chances aí do Atlético, né? O Antônio Matheus Oliveira Donelli ganha foi tempo com esse resultado, Isso né? me pega um pouco, cara. Por quê? Porque, cara, vamos lá. Você, Ó, se essa daí perdesse- pega no travessão, ó, do Coelho. Aí depois tem outra que é defendida. Aí o lance do gol. Eu não, Esse é o lance do tenho, gol. eu não tenho essa informação pra cravar, mas o que o ambiente dizia é que se perdesse, o Antônio Oliveira seria demitido. Aí Aí você não vai, perde. você joga mal, você é amassado pelo adversário, o adversário merece ganhar o jogo, você acha um gol com bola parada no último lance, tá bom, vamos esperar. Cara, que critério é esse, cara? Não, Que isso análise é essa? já tinha acontecido contra o São Paulo. Exatamente. Qual é essa análise? Qual é esse critério, cara? Pô, assim, é tudo muito aleatório. E no caso, a direção também se fia porque é uma escolha da direção. Ó, e depois do gol do Corinthians, Dessa- o Atlético ainda Que o Matheus quase teve fez chance, Sim. 2 gols, né? Teve 2 Matheus chances. Donelli foi o melhor em campo. Foi. E naquela crise do Carlos Miguel, será que o Donelli foi o jogo para Foi o bem, Donelli foi bem. ganhar confiança, ganhar posição, mas o Corinthians precisa de pelo menos mais um goleiro. O Augusto, naquela conversa, debate com a torcida, garantiu 4 nomes de peso. O nome... Não sei. O Cara, a gente peso, inverteu né? também. Esse aí eu até fico no nome debate e tal. Mas o que aconteceu na semana com o nomes de peso Fluminense... seria o Wallace que tá indo pro Cruzeiro, né? Com Gente, o que aconteceu com o Fluminense essa semana, a gente chamava de protesto, de debate, é brincadeira. Não é né? protesto. Os caras são intimidados dentro do carro, pô, assim, de uma coisa que por si só, você e ter no 10, do 15 Fluminense cabeças quebraram, ao redor. quebraram o carro do É. jogador do Vasco, né? Que o CT é do lado lá, o carro do Rojas, né? Assim, cara, eu acho. Eu não lembro de. Além do Corinthians e Fluminense que a gente falou aqui, eu não lembro de nenhuma boa partida do Corinthians com o Antônio Oliveira. Acho Contra que... a Ponte Preta quando perde em casa. Então, mas assim, não dá pra derrota com um time de Série B Então. em casa, mesmo jogando melhor, não dá pra você botar pra salvar o seu trabalho, né? Então, assim, É medíocre demais, né? Você buscar... é porque assim, Tô falando eu do acho que, Corinthians, eu acho não que é do time durante qualquer, muito né? tempo, o trabalho do Mano, que era terrível, horroroso, saiu de horroroso pra ruim. E aí, esse saída de horroroso pra ruim, durante uns 2, 3 meses, meio que ficou o Antônio Oliveira numa situação meio confortável, assim. Ah, não, tá evoluindo, mas, cara, tá muito ruim ainda. E eu, sinceramente, por mais que o time do Corinthians tenha problemas, não é um time tão bom assim, eu não acho que é um time pra jogar tão pouco. E aí, Mas, cara, será que também não é? pode jogar mais. Porque, peraí, Eu vamos acho que lá. não é. O perfil do elenco, ele é o mesmo há mais de um ano já, né? mudou O do perfil, ano passado pra eu estou falando do perfil do elenco. Então. É jogadores ali na mesma prateleira do supermercado. Na média. Mas acho que mudou do ano passado pra esse, que é um jogadores menos com barriga cheia. Mais a se provar. Jogadores Que eu acho que mais muda. um pouquinho Dito mais isso, jovens. o time não Mas de consegue qualidade, o... Mas o Corinthians não é nota... Eu acho que o elenco é nota 6. E o futebol do Não Corinthians é é pra nota estar 2. nessa posição, Esse que é o problema. Aí Como tudo o bem, Fluminense só que o falamos problema é entender que o elenco é nota 6 e achar que o time vai jogar 8. Não vai. Não vai, mas não, joga não 6. acaba a farra. Evidentemente, Mas como podia disse jogar já um 5, dos não restantes podia jogar 5? diretores. Podia. Não joga. É difícil, até quando ganhou alguns resultados ou não perdeu com o Antônio Oliveira, é isso. O desempenho não era Não, legal. e olha que tem um meio campo, se você for olhar em talento, Bidon, Ranielli, Esse Garro... quarteto do Coronado. segundo tempo, É um meio campo para jogo. Interessante. O próprio Yuri Alberto, que assim, a gente tá falando de um Joga. atacante Hoje não que jogou, em muito um outro contexto joga. E hoje fez falta. Fez falta. Opa.
Não, ele tá muito acima do Pedro Raul. Que é o hoje. Pedro Raul, enfim. E o Wesley é muito bom jogador, por exemplo. Então, assim, Sim. tem elementos ali pra você fazer um time competitivo. O que o torcedor do Corinthians reclama muito é que o Antônio Oliveira ele não consegue definir o esquema de jogo, né? Independente se o elenco é fraco ou não. Que eu acho que essa é uma outra questão que a gente tá tentando discutir aqui. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. Se você parar pra pensar que o Donelli tem 2 jogos com a camisa do Corinthians titular e nos 2 ele foi o melhor em campo, eu não sei se isso é uma boa notícia ou uma má notícia. E o Carlos Miguel, ótima pra ele, é péssima pra Pode ser uma boa notícia pra pôr a solução do gol, que era uma Sim. preocupação enorme pro Corinthians, mas ao mesmo tempo é uma má notícia porque ele tá sendo O exigido. empresário pra do caramba. Matheus achou ótimo isso aí. O Carlos Miguel foi melhor em campo praticamente todos os jogos que ele participou no Corinthians, cara. Então, assim... não é um bom sinal, né? Não é um bom sinal. Passando um pouquinho de pano pro Antônio Oliveira, eu acho que também é muito difícil você trabalhar numa zona que é o Corinthians hoje. Então, assim, é isso, né? O presidente tá completamente perdido, perde 2, 3 jogos, fala que vai contratar 4 jogadores, e pior, às vezes ele contrata mesmo, Perde gastando dinheiro que ele não tem. patrocinador. Vai ser caso do Fantástico hoje, inclusive, hein? pois Já é. chamando a audiência lá pra outra mais Pra tarde, Plim-Plim. viu? Pro Plim Plim. Então, assim, eu acho que Caso de polícia! causa mais problemas, obviamente, pro seu trabalho. Mas, assim, mesmo assim, acho que precisava mostrar mais. E aí, me irrita um pouco Tô isso, cara. contigo nessa Pô, aí. joga mal, mas arranja um empate no último lance. Não, então dá pra ficar. Pô, cara, então dá pra ficar perdendo também. É porque um gol muda tudo, muda o trabalho, e um gol da maneira que foi, né? Que foi um gol achado. Se e tal. você acha que não dá mais Bola se ele perder, parada. se ele jogar mal, é pra demitir e não perder mais tempo, pô. Agora, se você acha que é pra manter com esse empate, perdendo também tem que manter. Demite, vai pagar um dinheiro que já não tem para contratar qual treinador também, aquela questão. É bem Sim. problemático. Até porque o mercado de treinador não tá legal. No máximo você vai olhar ali pro lado e vai ver, pô, ó, Já dá, o Fluminense tá demitindo o Diniz. dá pra ligar pro Diniz, Vem, de Diniz. repente. Já dá aquela call, né? Alô, Diniz! Uma dessa? Numa dessa, né? Eu acho que eles estavam meio de olho no Carilli também, né? Só que aí não caiu, né? É outro que também, de repente, pode cair, Que é né? outra decepção E absurda. agora, só pra não deixar Tá passar o lado acontecendo com o Santos. do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, assim, a liderança estava na mão do Atlético Paranaense e simplesmente... 3 escorregou, jogos né? seguidos. Não, ele não só era Ruim. pra ser líder, como ele já podia ter aberto Uma gordura. Aberto vantagem. É. Pega aí mais 6 pontos. É Pô, isso aí. e contra o adversário, tirando o Corinthians agora, né? 3 no momento, empates pô, nos né? últimos 3 Flamengo jogos. E Botafogo, né? Todos 6 no- pontos. Todos nos acréscimos. E contra 6 pontos adversários no, diretos, né? ou Pra no ser líder, último Flamengo e lance Botafogo. ou nos acréscimos, como Porque foi. isso, ele teria mais 6 pontos e o Flamengo menos 1 e o Botafogo menos 1. Perfeito. É complicado. Ia tirar ainda um ponto de cada um dos adversários diretos aí, né? E aí é um time De que a repente gente... o Corinthians pode tentar aí uma mudança de português, né? Pode ligar pro Boina também. Será? Será que o Boina vem? O Álvaro O Pacheco. Boina foi as melhores férias do mundo. Nossa. Você passa um mês no Brasil, tranquilo, ganha um dinheiro legal, Ele nem ganhou gasta, né? No Rio. Ganhou um Porque vinho do Abel. eu passei uma semana lá e voltei E a quebrado. rescisão do contrato Sim. dele é o Vasco pagar o contrato até o final. Que é o contrato ia até dezembro desse ano. Fantástico. Então o contrato dele até dezembro tá pago. O Boina se deu Entendeu? bem pra cacete. Essa é a rescisão. O Que Boina se vida, deu viu, bem, velho? se deu Eu fiquei bem, o com Boina. pena do Boina, mano.